Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, Piratas da Colina, Terror dos Sete Mares, Nabiluz na área, trazendo mais o conteúdo para o canal. Vamos falar de Vasco, porque o Vasco joga hoje às 7h30 contra o Bahia. O Bahia que se encontra na sexta posição com 37 pontos, 22 jogos. E o Vasco que se encontra na 16ª posição com 24 pontos e tá dando aqui 24 jogos. Mas não é isso tudo não, porque nós vamos agora estar jogando aí a 16ª rodada, ou seja, estamos jogando uma rodada em atraso, galera. Então o Vasco precisa pontuar contra o Bahia, porque vai estar jogando em casa, porém vamos ter algumas dificuldades aí no elenco, porque, cara, tem uma galera aí no departamento médico, ou a galera suspensa aí, o Fernando Diniz vai quebrar a cabeça para o jogo de hoje, não vai ser mole não escalar o time, porque ele vai ter que escalar o time aí com muita precisão, entendeu? Porque vai precisar fazer também as substituições no segundo tempo. Então, às vezes as pessoas acham que a vida de um técnico é mole. Chegar, é só escalar e acabou, não tem que pensar em mais nada, mas não é bem assim. Hoje, na situação em que o Fernando Diniz se encontra, é uma posição muito difícil dentro do elenco do Vasco da Gama, porque temos hoje aí o Ryan, que está suspenso, porque tomou 3 amarelos. Temos o Robert Renan, que está sob observação, né, por conta da concussão que ele sofreu no jogo do Flamengo. Temos o Tietê, né, Thiago Mendes, Lucas Piton, Adson, todos no departamento médico, né, esperando aí e temos ainda o Jair também, né, e o Paulinho. Eu não sei como é que se encontra a situação do Paulinho no momento, se ele ainda se encontra no DM ou se ele está liberado para poder estar jogando. E ainda tem o GB, que também está se recuperando. Então, cara, olha quantos jogadores o Fernando Diniz tem hoje no departamento médico. Eu vou te falar, cara, eu subi um vídeo a respeito do elenco do Vasco, coisa de um mês atrás, um mês e meio, falando, né, elogiando o departamento médico, que o Vasco estava sem ninguém no departamento médico. E isso não durou praticamente nem 15 dias quando começou a entrar a galera. Ou seja, porra, mano, a gente não acredita em olho grande, mas o olho grande existe. Assim que, né, a mídia começou a anunciar que o Vasco da Gama estava com o elenco todo 100%, a primeira coisa que aconteceu foi o Adson se machucar, Jair se machucar, Tietê, que nunca se machucou. Tem aí o Thiago Mendes que chegou, né, estava se recuperando, se recuperou e se machucou. Então, cara, as coisas foram acontecendo de uma forma que não dá nem para explicar. Eu costumo dizer para os meus amigos aqui, para a galera vascaína que se encontra aí, quando a gente se reúne, eu falo, cara, tem alguma urucubaca ali dentro do Vasco da Gama, ali em São Januário, que não deixa a gente ir para frente, que não é possível. Assim que a gente anunciamos que o departamento estava vazio, não tinha nenhum atleta, cara, agora o departamento está lotado, filho. Um monte de jogador machucado, todo mundo lesionado, e o Fernando Diniz está aí quebrando a cabeça para poder estar fazendo uma escalação para que a gente possa sair com essa vitória dentro de São Januário. Então a escalação tem que ser muito bem feita, porque no segundo tempo vai ser necessário fazer também a substituição. E a galera, cara, que se encontra hoje é o Léo Jardim, que é o goleiro principal, porém ele tem hoje o Daniel Fusato para poder estar fazendo essa substituição. Mas as substituições de goleiros é muito raro, né? Só se aconteceu algo muito eventual para que o Léo Jardim possa ser expulso ou até mesmo ser machucado, e aí o Daniel Fusato entraria no lugar. Já na lateral direita, o Paulo Henrique é o jogador principal do Vasco da Gama, é o titular absoluto. Na substituição dele seria o Puma Rodrigues, mas o Puma Rodrigues jogará na lateral esquerda, será improvisado por conta do Lucas Piton, que está machucado. Então, para poder substituir o Paulo Henrique hoje, seria o Paulo Ricardo, o garoto, né, que veio para poder estar fazendo essa substituição. Ele iria jogar no Volta Redonda, e aí o Vasco pediu que ele voltasse, porque ele ficaria como um reforço para o Vasco da Gama. Então, o Paulo Ricardo seria hoje o substituto imediato do Paulo Henrique, caso precise. E já
na lateral esquerda é o Puma Rodrigues. Porém, para substituir o Puma Rodrigues, nós temos hoje o Vitor Luiz, que é o lateral esquerdo, e temos também o Riquelme, que também é o lateral esquerdo. Já o Leandrinho se encontra com a seleção brasileira e por isso não poderá substituir ninguém. O moleque está feliz, está jogando, está voando lá e está sofrendo aí, né, algumas especulações, algumas sondagens de time de fora. Tudo indica que o Leandrinho possa estar metendo o pé do Vasco da Gama. Se não for agora, será para o final do ano junto com o Ryan, galera, porque o Ryan praticamente não irá ficar depois então dessa partida contra o Flamengo aí que jogou muito. E vamos então continuar aqui, galera. Na zaga vamos ter hoje a dupla de zaga Carlos Cuestas e Lucas Freitas. E para essas substituições do Carlos Cuestas e do Lucas Freitas, nós temos hoje o Lucas Oliveira, que poderia estar substituindo o Lucas Freitas, e o Maurício Lemos, que também poderá estar substituindo o Lucas Freitas. E agora, o Carlos Cuesta? Aí, filho, o Diniz ele vai improvisar. Ou o Lucas Oliveira ou o Maurício Lemos também. Até porque o Carlos Cuestas ele hoje joga na zaga, mas na posição direita. E o Lucas Freitas na esquerda. E parece que o Maurício Lemos e o Lucas Oliveira também são zagueiros esquerdo, se eu não me engano. Mas, né, hoje que eu tenho a certeza mesmo é o Lucas Freitas e o Maurício Lemos são zagueiros esquerdos. Eu não sei se o Lucas Oliveira poderia estar hoje substituindo o Carlos Cuesta na direita. Poder pode, né, filho? Porque a realidade é essa, né? Se tiver que substituir, vai substituir. Se tiver que jogar do lado direito, joga. Se tiver que jogar no lado esquerdo, joga também. Assim como o Puma Rodrigues está fazendo hoje com o Lucas Piton. Agora, já na volância, cara, nós temos hoje aí o Hugo Moura e o Cauã Barros, que são titulares absolutos para poder estar jogando esse jogo de hoje. E o Paulinho e o Matheus Carvalho seriam os substitutos imediatos para poder estar fazendo a substituição ou do Hugo Moura ou do Cauã Barros. Para estar fazendo essa substituição do Cauã Barros, o Fernando Diniz costuma colocar o Cocão, né, o Matheus Carvalho. Já o Hugo Moura, eu não sei se seria o Paulinho, galera, porque eu também não sei como é que está a condição do Paulinho. Eu sei que o Thiago Mendes, né, Jair e Tietê se encontram no departamento médico e por isso não estão nem relacionados hoje para o Vasco da Gama. Então temos que apostar, temos que aguardar também para ver também como é que vai ficar essa situação dos relacionados aí. Quem vai ser relacionado? Eu sei que relacionado hoje tem o Matheus Carvalho, mas eu não sei se o Paulinho vai estar relacionado, se ele já está pronto para poder estar julgando. Agora, no meio-campo temos aí o Felipe Coutinho e o Estrela. E o Felipe Coutinho, todo mundo sabe, é o titular absoluto. E para fazer a substituição do Felipe Coutinho temos o Matheus França. Mas como eu acabei de falar, galera, hoje o Fernando Diniz está com um problema muito grande dentro do elenco e o Matheus França hoje poderá nem substituir o Felipe Coutinho. De repente, quem vai substituir o Felipe Coutinho seria o Estrela. Mas o ideal mesmo seria o Matheus França. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, dentro do ataque, foi que sofremos a maior baixa foi no ataque. Nós não vamos ter o Ryan hoje no ataque, porque, como eu acabei de falar, está suspenso depois do terceiro cartão amarelo. Não vamos ter também o Nuno Moreira. Tudo indica que sofreu um desgaste físico muito grande e terá que ser palpado. Então, eu acho que ficaríamos hoje sem o Ryan e sem o Nuno Moreira. E para a entrada, né, no lugar do Ryan, vamos ter hoje o Andrés Gomes, que já está certo como entrar no lugar do Ryan. Já no Nuno Moreira tem um asterisco, né, não sabemos se ele vai ou não para o jogo, mas se ele não for para o jogo, temos hoje aí o Benjamin Garré, temos o David e temos o Jean David, uma vez que o Lloyd Augusto não se encontra mais no elenco, mas, né, os relacionados seriam hoje o David e o Jean David para poder estar fazendo essas substituições. Por isso que eu estou falando que o Matheus França, de repente, ficaria para poder estar fazendo as substituições de algum dos atacantes. Né? O Verratti será o centroavante, né, absoluto. Creio eu que o Verratti hoje nem será, né, substituído. Eu acho que o Verratti vai jogar os 90 minutos hoje, até porque ele fica ali na frente, mas ele ajuda muito também na zaga. E o Andrés Gomes e o Benjamin Garré ou o DVD poderão ser substituídos. E agora quem entraria no lugar deles teria que ser aí o Matheus França para poder estar fazendo essa
essa substituição de ataque, galera. Então a gente vê que a situação do Vasco hoje contra o Bahia não está muito bom. Precisamos do elenco completo. Não estamos, porque temos hoje o Ryan, que está suspenso. Temos aí o Adson, que está machucado. Lloyd Augusto, que já foi emprestado e não se encontra no elenco no momento. Temos também na volância Thiago Mendes. Temos Jair e Tietê, que também estão machucados, não vão, né, nem ser relacionados. Na lateral esquerda, Leandrinho, né, tá com a seleção brasileira, não vai ser relacionado. Lucas Piton machucado, né, no departamento. Então só relacionado seria o Riquelme e o Vitor Luiz. E na zaga temos o Maurício Lemos e o Lucas Oliveira, que poderiam estar, né, que vão estar sendo relacionados para poder estar fazendo a substituição do Carlos Cuestas e do Lucas Freitas, uma vez que o Robert Renan, né, se machucou. E na lateral direita temos aí o Paulo Henrique, né, e o Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo seria o substituto imediato, já que o Puma Rodrigues vai substituir o Lucas Piton na lateral esquerda, galera. Então, uma missão hoje dificílima para o Fernando Diniz. Então, temos que ficar na torcida e esperar para ver qual vai ser a escalação mesmo do Vasco da Gama, como ele vai vir, mas tudo indica que será Léo Jardim no gol, Paulo Henrique e Puma Rodrigues nas laterais, Carlos Cuestas e Lucas Oliveira, né, na zaga, Felipe Coutinho, né, Felipe Coutinho, Hugo Moura e o Cauã Barros. E no ataque vamos vir com o Andrés Gomes, né? Já não sabemos se o Nuno Moreira vai, se não for deve entrar o DVD, então deve ser o Andrés Gomes, DVD e Verrete na frente. E o Fernando Diniz deve entrar no 4-3-3 ou no 4-2-4 ofensivamente, e na defesa, né, 4-4-2 para poder entrar na linha de defesa para não deixar o adversário entrar, galera. Então vamos aguardar, porque 7h30 vamos ter Vasco e Bahia, né, às 7h30, e vamos ficar na torcida, galera. Esse foi o pré-jogo aí, né, como eu acabei de falar, o Vasco está na 16ª posição com 24 pontos, já o Bahia está na 6ª posição, então o Vasco está 10 pontos abaixo do Bahia, precisando aí vencer para poder, né, passar o Internacional, e conseguiremos, porque em saldo de gol o Vasco está com -1 e o Internacional está com -8. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaína. Até daqui a pouco. Próximo conteúdo. Valeu!